Fala, concurseiro, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa, sou concursado da rede municipal, trabalho dando aula aí em várias escolas particulares e vou fazer esse vídeo para te ensinar a resolver questões de língua portuguesa da banca Sousandrade, certo? Então, se você vai prestar algum concurso aí para a banca Sousandrade, inclusive nós temos um agora aí para a Paço do Lumiar, seja bem-vindo, tá? O meu objetivo com esses vídeos é resolver questões. Então, a cada vídeo, eu vou trazer 10 questões de língua portuguesa que já caíram nas provas da Sousandrade, tá? Questões aí de língua portuguesa. Então, eu vou dar aula para você. Na verdade, eu não vou dar bem aula, eu vou resolver questões para tentar mostrar para você como a Sousandrade cobra a língua portuguesa. Lembrando que língua portuguesa aqui são aquelas 10 questões de língua portuguesa que caem para todo mundo, aquelas 10 questões gerais, tá? Não é específico. É questões de língua portuguesa que caem aí para todas as áreas. Então, seja bem-vindo e espero que você curta, se inscreva, ative o sino para quando eu for postando aí os outros vídeos os outros vídeos com conteúdo você possa ser acionado e logo assisti-los. Certo? Então, como vai funcionar essa nossa resolução? Você vai pausar o vídeo, você vai tentar responder a questão e dando seguida, né? Dando seguimento. E aí, no final, você vai mandar o comentário para mim. Professor, acertei 7 das 10. Professor, acertei 8 das 10. Acertei as 10, professor. E também vai mandar suas dúvidas. Certo? Preparado? Então, vamos lá. Vamos à primeira questão, tá? Primeira questão aqui da banca Sousandrade. Então, nós vamos sempre... Uma característica da Sousandrade, normalmente ela coloca um texto e ela vai usar esse texto para várias questões. Normalmente esses textos, às vezes é um texto curto, um texto longo, e esse texto vai servir, às vezes, serve até para todas as questões. Então, ela coloca um texto logo no começo, e desse texto ela vai extrair aí várias questões para que você resolva. Então, isso também, de certa forma, é bom. Você não vai ter que ler vários textos. Talvez você tenha que voltar nele algumas vezes. Vamos ao primeiro texto aí, você pode pausar, ler o texto e seguir. Vamos lá, tá preparado? Respire fundo e vamos lá. PowerPoint com carteirinha é o texto, tá? PowerPoint era o invento que faltava. Permite, eu quero marcar com você algumas coisas. Vou te ensinar uma técnica. Quando você for ler algum texto, já vá fazendo algumas marcações, que essas marcações vão te ajudar a resolver questões depois, tá? Então, PowerPoint era o invento que faltava. Permite, olha só. Na verdade, não é essa caneta aqui que eu quero, é essa mesmo, né? Quem é que permite, né? Quem é que permite isso? Marcar aqui, PowerPoint. O PowerPoint permite o quê? Colocar na parede o que antes era colocado em garranchos escritos no quadro negro. Fim do pó de giz. Fim da perda de tempo esperando o professor escrever. Viva o império das cores, dos desenhos elegantes, dos sonhos, dos hipertextos com youtuber e animações. Fim das falhas de memória, pois, uma vez bem feito, dura para sempre. Mas, se necessário, corrigimos em segundos. Para a sucata, o retroprojetor, que precisava de ajudante para passar seus acetatos caros, que não aceitavam correções, que caíam no chão e se misturavam. Só que, na prática, costuma ser um desastre. Cruzes, certo? Então, a gente tem aqui o primeiro texto para questões da banca Sousandrade. Vamos então às questões? Nós vamos fazer aí uma série, eu acho que 4 ou 5 questões acerca desse texto. Vamos lá, vamos à primeira questão. A respeito dos aspectos estruturais do texto, estrutura, tá? A respeito dos aspectos estruturais do texto, observa-se que nele predomina. Vamos lá, vamos às questões. Você pode pausar o vídeo, tentar responder, você pode também voltar para ver o texto, tá? Então, o que predomina nessa produção, nesse texto? Vamos lá. A impessoalidade da linguagem em um padrão coloquial da língua. Primeiro ele coloca impessoalidade, tá? Essa letra A já não pode ser porque não tem impessoalidade. Pelo contrário, no texto nós temos ele tem algumas marcas bem pessoais de quem escreveu,
tá? Então, quando ele diz aqui, ó, cruzes, né? Quando ele coloca aqui, isso já é uma carga bem pessoal. Então, a ironia, o aspecto da ironia, quando ele fala bem aqui, ó, fim das falhas de memória, pois uma vez bem feito dura para sempre, mas se necessário, corrigimos. Quem corrige? Nós. Aqui tem a colocação da primeira pessoa, que em textos como redação ou textos oficiais, normalmente você evita, porque o nós aí, nós corrigimos, ele dá uma carga de pessoalidade, não de impessoalidade. Então, nós não temos. Então, já não pode ser aqui, ó, a letra A já não pode ser. O discurso indireto empregado pelo narrador personagem. Para começar, nós não temos aí essa história de discurso direto ou indireto, que é uma característica dos textos narrativos. Também o texto não é uma história, não é um texto narrativo. Então a gente tira isso aqui, tá? Tranquilo? O emprego de palavras ambíguas na caracterização do PowerPoint. Ambiguidade nós não vimos. O que é ambiguidade? Tá? Ambiguidade é a capacidade que um texto tem de ter duplo sentido, duplas interpretações. E não é um texto ambíguo. Senão nós observaríamos isso durante aí já a leitura. Tá? Então não é aqui, ó, não é a letra C, não é um texto ambíguo. E também nós teríamos dificuldades para entender o texto. Letra D. Ele é formado, a estrutura que predomina. Período composto, marcado por acentuado grau de pessoalidade. A gente tem grau de pessoalidade, nós vimos, nós corrigimos, cruzes, e ele diz que é formado por período composto. Tá? Então, se você marcou aí a letra D, é essa mesma, é a letra D. Tá? Tem períodos compostos? Tem. Ó. O PowerPoint era o invento que faltava. E aqui eu te aproveito. O que é um período composto? Veja bem, o que é um período composto? Vamos lá. Se a frase ela não tem verbo, ela é uma frase nominal. Se a frase ela tem verbo, ela passa a ser chamada de oração. Quem determina o número de orações de uma frase, dessa oração, é justamente a quantidade de verbos. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. O período, ele termina, uma das pontuações que termina o período é o ponto, como está aqui, ó. O ponto termina o período. Ponto, ponto de interrogação, exclamação, reticências, termina o período. Terminou aqui a frase. Terminei aqui de ler a frase. Eu vejo se tem verbo, eu tenho dois verbos, ó, dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E eu tenho um período. Só tem período se tem oração. Só tem oração se tiver verbo. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E esse período ele é composto. Certo? Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Tem ali o ponto, então esse período eu chamo de período simples. Certo? Então, período composto aqui. Permite colocar na parede o que antes era colocado em garrantes. Ó, de novo aqui, ó, dois verbos. Era... Ó, e colocar período composto. Se você for ler todo o texto, você vai perceber que ele é formado, em sua maioria, de período composto e tem também um certo grau de pessoalidade, como é o caso aqui que nós já vimos. Por que não era impessoal? Letra E. Uma linguagem persuasiva direta, clara, no padrão culto da língua. Não está bem no padrão culto. Tanto é que tem algumas partes bem coloquiais, onde ele coloca o que ele acha, o que ele pensa, enfim, inclusive ali uma marca, né, o cruzes, né, que é uma gíria. Tranquilo? Então a resposta aqui dessa primeira questão, você acertou se você colocou a letra D, D de dado. Tranquilo? E aí, acertou essa primeira? Vamos à segunda. Novamente o texto aqui, eu coloquei o texto por algum motivo, é porque nós vamos precisar para responder a questão número 2. Lembrando que para você ganhar tempo em concurso público, algumas questões elas não vão precisar que você leia o texto. Daqui a pouco eu vou te mostrar algumas delas que você vai perceber que não é preciso voltar ao texto. Somente ali com o enunciado ou com as frases você já consegue resolvê-las. Isso vai te ajudar a poupar tempo, para gastar aí bastante pensando nas questões que vão ser um pouco mais difíceis. Vamos à segunda. Algumas expressões do texto expressam uma carga de ironia. Olha só, ironia. Um exemplo disso, observa-se na seguinte passagem do texto. Para o vídeo aí, tente responder. Então, ele quer saber aqui onde tem uma carga de ironia no texto. E aqui, será que vai ser preciso a gente voltar ao texto?
Vamos ver. Corrigimos em segundos, fim das falhas de memória, precisava de ajudante, caíam no chão e se misturavam, permite colocar na parede, tá? Se você for aí, se você já respondeu, você vai perceber que a resposta aqui, ó, deixa eu voltar aqui, vai ser a letra D. Fim das falhas de memória. Por que isso é uma ironia? Porque ele está dizendo, ó, acabaram os problemas, nós não temos mais problemas. Só que não, né? Vamos voltar lá no texto onde isso aparece, ele diz aqui, ó, fim das falhas de memória. Cadê? Fim das falhas de memória, tá bem aqui, ó. Fim das falhas de memória. Pois uma vez bem feito, dura para sempre. Aí ele vai falando tudo, aí bem que no final, ó, a gente tem que entender isso aqui, ó. Só que na prática costuma ser um desastre. Cruzes. Percebeu aí? Então, aqui deixa claro que esse fim das falhas de memória, na verdade, é uma ironia. Não é o fim das falhas de memória. O PowerPoint chegou, mas ele não resolve tudo. Não significa dizer que a partir de agora eu não vou ter problema nenhum, tá? Só que não, né? Então, isso aí é uma ironia. Então, aqui na segunda questão, se você colocou fim das falhas de memória como sendo a parte que traz uma ironia, você acertou. E aí, já acertou as duas? Vamos lá. Terceira questão. Muito interessante isso aqui. Eu vou te dar uma dica para você aprender a fazer esse tipo de questão aqui, tá? De relação entre termos dentro do texto, de encontrar essas relações que são feitas, essas referências, né? Referenciações que são feitas dentro do texto. Vamos lá. No fragmento, para sucata, o retroprojetor que precisava... Gente, quem é que precisava de ajudante? Eu estou falando do retroprojetor. Para sucata, o retroprojetor, que. Esse que aqui nós chamamos de pronome relativo. Depois você pode dar uma aprofundada aí mais nesse assunto. Então, para sucata, o retroprojetor, que precisava, quem? O retroprojetor, está relacionando aqui, de ajudante para passar seus acetatos caros, que, olha só, esse que se refere a quem? A acetatos caros. Seus acetatos caros, que não aceitavam quem? Acetatos. Que não aceitavam correção, que, de novo, me referindo a quem? Aos acetatos, que caíam no chão e se misturavam. A palavra que é apresentada 3 vezes. Em cada uma dessas vezes, considerando-se a ordem em que aparece no trecho, retoma, respectivamente, quem? Olha só, você já vai aí perceber, ó, qual é a questão. Eu já até fui respondendo, não te dei tempo de responder, né? Perdão por isso, era para eu deixar você um tempo aí. Mas você já está sabendo aí que é letra E, retroprojetor, acetatos e acetatos. Esse tipo de questão, vou te dar uma dica. Na hora que você estiver lendo o texto com sua caneta ou com seu lápis, não sei lá no dia da prova, você já vai fazendo essas referências. Tá lendo o texto? Vou te mostrar aqui, ó. Vou voltar aqui no texto, ó, para você. O PowerPoint era o invento que faltava. O que faltava? PowerPoint. Permite. Quem permite? PowerPoint. Já vai fazendo essas referências dentro do texto, porque isso vai te ajudar bastante depois, quando cair uma questão dessa perguntando a quem está fazendo essa relação. Tá certo? Então, letra E aí a resposta. Tranquilo? Vamos seguir? Quarta questão, muito interessante essa questão sobre preposição. Você já aproveita para dar uma estudada sobre esse assunto. Lembrando que esses vídeos eu não vou dar aula para você, eu vou resolver questões para que você entenda como a banca Sousandra cobra conteúdos de língua portuguesa. E dentro do vídeo eu vou fazer ali uma rápida explicação e sempre te indicar o conteúdo para que você dê uma aprofundada e tente fazer novas questões acerca do conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá. Os valores semânticos. Toda vez que você ouvir essa palavra valores semânticos, semânticos significa sentido, valores, ou seja, os sentidos de para, respeitando-se a ordem do emprego dessa palavra no trecho. Olha só, ele quer saber o sentido que a preposição para tem no texto. Ele nem diz que é uma preposição aqui, tá? Ele só pergunta o que o para é. Então, vamos lá. Para sucata, o retroprojetor, que precisava de ajudante para passar seus acetatos caros, que não aceitavam correções, que caíam no chão e se misturavam.
são respectivamente. Ele quer saber esse primeiro para aqui, qual é o sentido dele e qual é o sentido do segundo para que aparece aqui no texto. E aí? Para o vídeo, para o vídeo aí, tenta responder e vamos seguir, certo? Então, vamos lá. Esse para aqui acertou se você colocou aí a letra A, tá? Então, ó, para sucata é o lugar. Lá na sucata, o retroprojetor, né? Ele que precisava, olha só, para sucata. E esse outro para, ó, precisava de ajudante. Qual a finalidade? Qual o objetivo que precisava de ajudante? Para passar seus acetatos caros. Então, eu tenho aqui para o primeiro, que significa lugar, e o segundo para, que significa finalidade. Letra A. Tranquilo? Acertou? Uma pequena aula sobre isso, olha só. Valor semântico das preposições. Então, é muito bom que você estude isso aqui, ó. Valor semântico das preposições. Então, a preposição ela pode ser de assunto. O livro trata de culinária. Então, esse de aqui dá uma ideia de assunto. Com a barba feita, conseguiu emprego. Com a barba feita dá ideia de causa. Se for para ir com você, esse com agora já dá ideia de companhia. E aproveito para te falar uma coisa. Uma mesma preposição pode ter vários valores semânticos. Vários, tá? Olha o outro quadro que eu trouxe para você aqui. Olha aqui o exemplo da preposição a. Pode ter valor, pode indicar, pode ter valor de proximidade, de direção, de distância, de tempo, de modo, de finalidade. Olha quanta coisa. Professor, e como é que eu vou fazer? Você vai ler a frase e ver qual é o significado naquele contexto, naquela frase. Então, por exemplo, o a, preposição, pode dar ideia de proximidade, ó, junto a mim, pode dar ideia de direção, siga à frente, aqui está com a crase, né? Está com acento grave, melhor dizendo, com o fenômeno da crase. Pode dar ideia de distância, estava a 2 metros. Olha a preposição de aqui, pode dar ideia de lugar, de origem, ó, vir de São Paulo, está dando ideia de lugar. Iguaria de Belém, origem, cair de sono, o dia aqui, já a preposição está dando ideia de causa. Então, depois você pode parar esse vídeo aí com calma e dar uma olhada nos valores que essas preposições elas podem ter. Tranquilo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. De novo, aqui eu coloco o texto, né, do PowerPoint. Com certeza nós vamos precisar lê-lo, tá? Então, vamos à questão. Segundo o fragmento acima, o PowerPoint mudou a rotina das salas de aula. No artigo, o autor... Aqui já é uma questão mais de interpretação textual. Então, o PowerPoint mudou a rotina de sala de aula. Então, o que o autor faz nesse texto aqui? O que ele faz? Vamos ver. Você pode parar aí o vídeo, tentar responder e depois me dizer se acertou ou não. Tranquilo? Então, vamos lá. Ele exalta entusiasticamente o PowerPoint. Era o invento que faltava. Uma vez que só há vantagens em utilizá-lo em sala de aula. Gente, não só há vantagens, pelo contrário, ele diz que não, né? Não é bem isso. Não é bem isso que acontece. Ajudou muito, mas ele deixa lá as suas ressalvas. Ele assegura que o PowerPoint é indispensável na sala de aula, mas apresenta ressalvas quanto à sua utilização. Ele assegura que o PowerPoint ele é indispensável. Ele não diz que é indispensável, ele não diz que o PowerPoint é algo indispensável em sala de aula, né? Vamos lá. Então, também aqui, ó, ele avalia que a utilização do PowerPoint e de recursos audiovisuais nos slides não garante a eficiência do recurso. É isso, gente? Será que é essa questão? Será que é a letra D? É essa mesmo. É a letra D. Ele avalia que a utilização de PowerPoint, de recursos audiovisuais, nos slides, não garante a eficiência do recurso. Tanto é que ele deixa isso aqui bem claro aqui no finalzinho. Ele fala e tudo, um pouco até irônico, né, dentro do texto, que nós já vimos isso. Então, letra D. Expressa o seu apoio irrestrito à utilização do PowerPoint, cuja maior vantagem é a otimização do trabalho do professor. Realmente pode otimizar o trabalho do professor, mas ele expressa um apoio irrestrito? Não. Pelo contrário, é uma postura mais avaliativa, mais crítica e irônica também.
Apresenta sugestões para tornar a utilização do PowerPoint mais eficiente, além de considerar o retroprojetor um desastre. Não, ele não considera um desastre, ele só diz que ele não é perfeito. E ele também não apresenta nenhum tipo de sugestão, não, tá? Ele não apresenta sugestões. Então, é a letra D mesmo. Espero que você tenha acertado aí a letra D da quinta. Como eu falei, nós faremos 10 questões. 10 questões, que é justamente a quantidade de questões que cai na prova na sua prova aí da Sousandra de língua portuguesa no geral, tá? Vamos então para o próximo. Agora a gente tem um outro texto, tá? O despertar de um novo Brasil. Com 7 anos para organizar a Copa do Mundo e a Olimpíada, o país tem diante de si um desafio que pode revelar se está à altura de seu papel global. Certo? Então, vamos lá. Vamos à questão acerca desse texto. Sexta questão. Muito interessante essa questão. Considere as seguintes assertivas. Veja bem, você não vai precisar voltar ao texto para ler. Como eu te falei, apesar de o texto ser bem pequeno, né? Mas é uma questão que você não vai precisar voltar ao texto. Vamos lá. Número 1. Lembrando que cai muitas questões desse jeito aqui, viu, gente? Na Sousandra, ela coloca 1, 2, 3, depois pergunta quais itens estão corretos. Muitas, já vi muitas questões, tá? Olha só. O despertar de um novo Brasil é uma frase nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase que não tem verbo. É uma frase que só é frase, ela não é oração. Se a frase tem um verbo, ela passa a se chamar de frase verbal e recebe um novo nome, né? Que é uma oração. Tranquilo? Aí você diz, não, professor, será que está errado? Porque eu tenho bem aqui o verbo despertar. Isso aqui é para quem não entende um pouquinho de língua portuguesa, ou quem não estudou, erra essa questão. Despertar realmente é um verbo, só que ele foi antecedido de um artigo. Toda palavra que é antecedida de um artigo, mesmo que não seja substantivo, ela passa a ser substantivo. Então, o despertar é um verbo, mas como está antecedido de um artigo, virou uma palavra substantivada. É uma palavra que tem valor de substantivo. Então, despertar aqui tem valor de substantivo, esse o é um artigo, de um novo Brasil não são verbos, então eu tenho realmente aqui uma frase nominal. Tranquilo? Vamos lá. Número 2. Em o despertar de um novo Brasil. O e novo, olha só. O e o novo têm a mesma função sintática. Aí alguém, não, ou é uma coisa e novo é outro. Ou é artigo, como o senhor falou, e novo aí, pelos meus estudos, novo é adjetivo, professor. Realmente, no campo morfológico, ou é o artigo e novo é um adjetivo. Mas ele quer saber no campo da função sintática. E na função sintática, ambos têm o mesmo valor. Os dois aqui funcionam como adjuntos adnominais. Tranquilo? Então, eles têm o mesmo valor. Eles estão aqui determinando. Eles estão aqui, o despertar, novo Brasil. Estão adjuntos, estão juntos ao nome para determinar. Tranquilo? E ele diz aqui, então a número 1 está certa e a número 2 também. Vamos ver o 3. O despertar é sujeito da oração o despertar de novo Brasil? Aí você vai lá. Gente, essa questão ela não é fácil não, viu? Se você acertou aí, parabéns. Porque ela traz algumas coisas, eles colocaram de propósito isso aqui para tentar fazer você errar. Veja bem, Ele está dizendo que despertar é o sujeito. Aí você vai para aquela pergunta. É mesmo. O despertar de novo Brasil. O que é de um novo Brasil? É o despertar. Despertar que é o sujeito. Só que não. O sujeito, gente, só há sujeito se tiver oração. Nós já vimos que isso aqui não é uma oração, porque não tem verbo. Só tem oração. O sujeito ele é um termo essencial da oração. E só tem oração se tiver núcleo verbal. Nós já vimos que isso é uma frase nominal. Se é frase nominal, então não tem sujeito. Então, a número 3 ela está incorreta. Então, a resposta aqui é a letra B. Número 1 e número 2 estão corretas. A 3 não, porque não tem sujeito em frase nominal. Porque não tem oração. Se não tem oração, não tem sujeito. O sujeito é o termo essencial da oração.
Tranquilo? Questão boa, né? Pouco difícil, deu um pouquinho de trabalho, mas muito boa. Vamos à sétima, estamos terminando. E aí eu trago aqui, ó, segundo a gramática para concursos públicos, que é uma gramática que eu tenho aqui, né? Estudo bastante por ela, uma gramática muito boa. Ela traz aqui o conceito de adjunto, né? Para você, talvez você ficou com dúvida sobre o e o novo aqui, né? Então, ó, é um termo sintático que determina, restringe o sentido de um substantivo, caracterizando. Olha o exemplo. O primeiro dia. Então, o está determinando aqui, ó, dia primeiro, dia de aula. Também está determinando o dia. Tudo isso aqui no campo sintático, nós chamamos, no campo das funções sintáticas, né, no campo sintático, nós chamamos de adjuntos adnominais. Olha aqui, ó, cativou, aqui é o verbo, alguns, ó, alunos, determinando, estudiosos. Percebam como várias palavras podem exercer função de adjunto. Aqui eu tenho o artigo, aqui eu tenho o numeral, aqui eu tenho uma locução, certo? Uma locução, uma locução adjetiva. Eu tenho aqui alguns que é pronome indefinido, e eu tenho estudiosos, que também é um caracterizador. Então, no campo sintático, mesmo que as palavras tenham aí, sejam diferentes, adjetivo, numeral, artigo, pronome, mas elas, no campo sintático, elas funcionam como adjuntos. Tranquilo? Ok. Sétima questão. Muito boa essa questão também, muito boa. Você pode parar aí e tentar responder. Considerando o texto publicitário abaixo, da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, veiculado na revista Época, aqui do dia 5/10/2009, para responder à questão 7. Vamos lá. A Azul tem sempre o melhor preço e, se você comprar antes, paga menos ainda. Aí ele diz, no texto acima, a conjunção e, a gente fala aí, né? Mas esse e aqui, né? Que a gente chama aí, ele relaciona. Então, esse e, ele faz o que aqui? Normalmente, quando a gente estuda que esse e aqui, quando a gente estuda conjunção, a gente estuda esse e, ele é uma conjunção aditiva. Se é uma conjunção aditiva, dá a ideia de adição. Muito cuidado com esse estudo. Lembra da preposição? Que a mesma preposição ela pode ter vários sentidos. A mesma coisa ocorre com a conjunção. Uma conjunção, ela tem uma classificação ali padrão que a gente coloca na tabela, mas uma conjunção, ela pode ter vários sentidos. Ela pode indicar vários sentidos dependendo do contexto. Língua portuguesa, você precisa analisar sempre o contexto. Nunca vá à sua prova, não, esse e é aditivo. Eu aprendi que aditivo vai ser sempre aditivo. Não, não existe esse sempre, tá? Esse e, por exemplo, ele pode ser aditivo, mas ele pode ser adversativo, ele pode ser também conclusivo, ele pode indicar uma consequência. Olha o tanto de coisa que esse e pode indicar. Vai depender do contexto. Ele quer saber aqui, ó, no texto acima, esse e indica o quê? Vamos lá. 2 períodos, vamos lá. Ele relaciona, na verdade, ele está perguntando o que ele relaciona, né? Ele relaciona 2 períodos e expressa a ideia de adição. Realmente, ele liga 2 períodos, ó. A Azul eu tenho um verbo aqui, sempre o melhor preço. Olha, se eu tenho um verbo, isso aqui é uma oração. A oração terminou bem aqui com ponto. Então, aqui eu tenho um período simples. Só tem um verbo, uma oração, período simples que terminou aqui. Esse e aqui está ligando tá ligando essa oração a outra. Então, uma coisa eu sei, esse e está ligando duas orações. Se você comprar outro verbo, paga menos ainda. Aqui, ó, esse outro período, ele já tem 2 orações e a gente chama de período composto, que termina bem aqui. Certo? Então, eu já vou excluir aqui, ó, onde tem, ó, liga 2 termos. Não liga 2 termos, está ligando 2 orações. 2 termos também não. Então, sobra para a gente aqui A, C e E. Só que também, eu já disse também, a gente já pode excluir aqui a letra C. Certo? A gente já pode excluir aqui a letra C, porque ele não liga 2 orações. Ele está ligando 2 períodos. Percebeu que tinha um ponto aqui? Tinha um ponto aqui, tá?
Por isso, ele não está ligando. Para ligar orações, só se ele estivesse aqui dentro do período. Se ele estivesse dentro do período, aí sim ele estaria ligando duas orações. Ele estaria dentro do período ligando uma oração à outra. Não é isso que aconteceu aqui. Ele tem um ponto, tem o E, que é o I que nós chamamos, e vem a outra oração. Tá? Então, só que esse E, ele expressa uma ideia de adição. A Azul tem sempre o melhor preço. E, se você comprar antes, paga menos ainda. E aí, a gente ficou entre a letra A e a letra E. Mas se você for, aí bem você vai perceber que a resposta é a letra E, tá? Olha, até combinando com a conjunção. Por quê? Nesse caso, a gente vai substituir esse E pela palavra, pela conjunção mas. Olha como é que fica. A Azul tem sempre o melhor preço, mas, porém, se você comprar antes, você vai pagar menos. Existe aqui uma adversidade, existe aqui uma oposição. A Azul você sempre paga o melhor preço, mas se você comprar antes, você paga menos ainda. Então aqui, esse E está ligando dois períodos, ó, tem um ponto aqui que liga um período a outro e dá a ideia de adversidade. A letra A diz que ele liga dois períodos e expressa a adição. Nesse caso, o E não está indicando adição. Tá vendo por que é importante você sempre estudar além? Muitos de vocês achariam que aqui poderia ser, não, esse E aí tá dando, é aditivo, então é a letra A. Achei, não vou nem ler as outras. Muito cuidado. Tá bom? Oitava questão. Para responder a questão 6, considere, na verdade aqui a questão 8, porque eu adaptei, tá? Questão 8, tá? Para responder a questão 8, considere o texto da propaganda do Honda City, veiculado na revista Época. Vamos ver aqui esse texto. Bem interessante essa questão, tá? Se não tiver atenção, você também pode errar. Então, leia com calma, pare o vídeo, vamos lá. Incrível como, mesmo superando todas as suas expectativas, este carro seja exatamente o que você estava querendo. Espera aí. Mesmo superando, quando a gente coloca esse mesmo superando, a gente já pensa que tem uma carga de uma oposição, né? Que vai ter uma oposição. Esse mesmo aqui ele dá uma ideia, a gente tem aqui uma oração que ela é concessiva reduzida. Concessiva, uma concessão, uma oposição, algo, um impedimento. Então, mesmo superando todas essas expectativas, seja exatamente o carro que você está querendo. E aí ele diz, no texto acima, a exaltação dos atributos do carro está expressa na relação estabelecida entre dois trechos em destaque. Está aqui, o mesmo superando e seja exatamente. Essa relação pode ser definida como sendo o quê? Qual é a relação que elas duas têm? Paradoxal, de oposição, de causalidade, de comparação ou metafórica? A resposta aqui, gente, é a letra A, tá? Paradoxal. E aí eu quero te explicar por que é a letra A. Percebe que a gente ficaria, numa prova, você poderia ficar em dúvida, não é de causalidade, não está dando ideia de causa, mesmo superando todas as suas expectativas, este carro seja exatamente o que você estava querendo. Não, não é causa isso aqui, não é uma comparação, também não é comparação, e também não é uma metáfora, não tem uma metáfora aqui, uma transferência de um sentido a outro. O que eu tenho aqui? A gente fica em dúvida, eu acho que você ficou, entre oposição e paradoxo, né? Isso é um paradoxo ou é uma oposição? A gente esperava que fosse uma oposição, só que foi um paradoxo. Quando ele diz, mesmo superando todas as suas expectativas, a gente esperar, se é mesmo superando, então vai vir uma ideia oposta do que eu achava. Mas não, mesmo superando todas as suas expectativas, este carro seja exatamente o que você está querendo. Espera aí, ele supera todas as minhas expectativas, ou seja, ele criou uma estrutura de oposição, mas eu não tenho uma oposição. Isso mexe com a nossa cabeça. É como você dizer, amor é fogo que arde e não se vê. Espera aí, como é que arde e eu não vejo? É aqui. Como é que eu digo, mesmo superando, é exatamente o que eu quero? Então eu tenho aqui uma certa paradoxo. Tinha um certo paradoxo nessa frase. Eu esperava uma oposição, mas eu não a tenho. Eu não a tenho. Eu tenho um paradoxo, porque eu fico sem entender. Entendeu? Você pode dar uma estudada melhor sobre isso nessa questão número 8.
Alternativa 9, a penúltima. Muito boa também sobre o mas, viu? Muito boa essa questão. Nas alternativas abaixo, a palavra mas, que é conjunção, é um elemento responsável pela articulação semântica, ou seja, sentido, e também sintática, entre as orações de cada período, expressando uma ideia de oposição. Ela tem uma ideia de oposição, advertência, compensação. Essa conjunção, presta atenção, além do mais expressar oposição, ele diz, essa conjunção pode também iniciar orações que expressam uma justificativa, como no enunciado. Olha só, olha que questão boa. O mas, tradicionalmente, você conhece como sendo uma oposição. Mas ele diz aqui que em alguns momentos ela pode trazer uma ideia de justificativa. E a questão que é qual é a letra que o mais não traz oposição, mas sim uma justificativa. E aí uma dica para fazer essa questão aqui é você substituir esse mas por porquê, tá? Porque normalmente quando você vai justificar ou vai explicar alguma coisa, não é isso? Normalmente quando você vai explicar ou justificar, você usa porquê. As ruas estão molhadas porque choveu. Você está justificando. Então a gente vai tentar substituir, já que ele quer que o mais dê ideia de justificativa, então a gente vai tentar substituir por porquê. E tentar ver aquela que o porquê vai caber. Aí vai ser essa que vai ter ideia de justificativa. Vamos lá? O celular custou caro, porque eu não paguei por ele. Peraí, custou caro? Como é que custou caro e não paguei? Fica meio sem sentido, né? Então aqui tem ideia mesmo de oposição. Eu quero que dê ideia de justificativo. Já tenho celular, por que comprarei outro? Não, não é uma pergunta, né? Então aqui não cabe, não é uma justificativa. Também não é a letra B. Comprei outro celular, porque o velho já não estava funcionando. Epa, parece que esse mais aqui está justificando o motivo de eu ter comprado um novo celular. Sim ou não? É essa mesmo, essa questão aqui, a letra D. Perdi meu celular, porque comprarei outro logo. Não é uma justificativa, né? Como é que eu perdi meu celular e por que comprarei outro logo? Não cabe aqui o porquê. Troquei de operadora, porque o número do celular não mudou. Aqui fica sem sentido. Você percebeu como a única que deu para fazer essa troca foi justamente a letra D? Ó, comprei outro celular, porque o velho já não estava funcionando. Então, esse mais aqui está funcionando como uma justificativa. E coube muito bem o porquê. É uma dica para você responder essa questão. Então, se fosse uma outra conjunção, se ele pedisse, essa conjunção também pode dar ideia de comparação. Você tentaria colocar uma conjunção que tradicionalmente dá ideia de comparação. Essa conjunção também pode dar ideia de concessão. Aí você tentaria substituir por uma conjunção que dá ideia de concessão. É a dica para você fazer esse tipo de questão. Tranquilo? E a última, muito boa essa questão, tá? Falar e escrever bem, rumo à vitória. Expressar-se com clareza e elegância é essencial para avançar na vida. A boa notícia é que há mais ferramentas para o aprendizado. Essa questão ela é boa porque você vai já perceber porque muita gente costuma errar essa questão aqui e a importância de você ler o texto e prestar atenção ao enunciado da questão. Veja bem, tenta aí responder, pode parar o vídeo. Vamos lá. Ele pergunta, ó, o sentido da palavra bem, com base em seu emprego no texto. Ele quer saber o sentido de bem dentro do texto. Dentro do texto. Traduz-se por. O sentido da palavra bem dentro do texto traduz-se por. E aí, vamos ver lá? Ele diz, ó, falar e escrever bem, rumo à vitória. O que é falar e escrever bem? É expressar-se com clareza e com elegância. Falar e escrever bem. Então, alguns alunos iam olhar para a palavra bem somente para cá, para o texto. Falar e escrever bem. Bem, então bem ali indica objetividade e correção ortográfica. Indica concisão e rigor gramatical. Não é isso? Indica formalismo e pureza gramatical. Mas ele quer saber o bem, o sentido que está dentro do texto. Então, olha só. Expressar-se com clareza é expressar-se sem ser prolixo. E expressar-se com elegância
é expressar-se com estilo. Então, a gente tem aqui a letra B. Estilo, que é elegância, e ausência de prolixidade, que é justamente com clareza, não ficar ali enrolando, falando as mesmas coisas sem ter uma progressão. Tranquilo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, nós resolvemos 10 questões. Eu vou fazer vídeos resolvendo 10 questões de língua portuguesa, que é o número de questões que cai na prova, na sua prova de língua portuguesa, na parte de língua portuguesa da Sousander. Então, fico por aqui. Se você tem algum comentário, se você gostou da aula, mande aí para mim o seu comentário. Professor, eu acertei 10, acertei 9, 8. Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar aí para o meu Instagram ou no comentário do vídeo. E eu espero ter te ajudado com esse vídeo a ver como a Sousandra cobra o conteúdo. Ativa o sino, te inscreve que vem mais conteúdo por aí. Até a sua prova eu quero fazer bastante vídeos para te ajudar. Até mais, forte abraço!